Amém, amados? Abra comigo a sua Bíblia, em Atos, no capítulo 16. Me sinto nessa noite, irmãos, coberto de oração. O irmão Leonardo falou, olha, estamos orando pela sua vida. A irmã Alexa, estamos orando pela sua vida. Eu tenho uma equipe ali, irmãos, de oração que me cobre, que eu sei, que eu estou no joelho dessas irmãs, e isso me fortalece, edifica a minha fé. E eu sei que eu não sou nada, não sou ninguém. Então, se esqueça que sou eu que estou aqui, não olhe para mim, peça para o Senhor falar com você. Se esqueça que sou eu que estou aqui. Peça para o Senhor falar com você, que eu creio. O Senhor tem uma palavra ao seu coração. Atos capítulo 16 e o versículos 19 ao 26. Todos encontraram, irmãos? Atos 16 e o 19 diz assim: E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Queridos, eu meditando nesta palavra, a semana inteira, essa palavra fervendo no meu coração, ardendo no meu coração, e a gente sabe, quando tem alguma coisa assim, é que Deus quer falar conosco dentro desse texto. Então, fui meditar, ler, pedir ao Senhor uma direção, uma orientação. Mas eu quero começar, irmãos, ministrando essa palavra com uma pergunta para a nossa reflexão. O que nos move? O que nos move? O que move, o que motiva a igreja da última hora a continuar pregando a palavra? O que motiva a igreja da última hora continuar pregando a palavra a tempo e fora de tempo? Independente, queridos, da situação, do governo, independente da época, a resposta precisa ser a mesma. Atos capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque nele vivemos, nos movemos e nele existimos. Essa precisa ser a única motivação que mantém a igreja do Senhor pregando a palavra a tempo e a fora de tempo. Pregando a palavra, ministrando a palavra nesses últimos dias a tempo e fora de tempo. No texto que nós lemos aqui, no capítulo 16 de Atos, Paulo e Silas, irmãos, os irmãos conhecem muito bem essa história, os detalhes aqui do capítulo 16, é conhecido dos irmãos. Eles estavam presos, queridos. As autoridades locais haviam prendido eles, e não só havia prendido, as autoridades, diz a palavra de Deus, que rasgaram
as suas vestes. Em praça pública, as suas vestes foram rasgadas, e diz o texto que eles apanharam com vara. Eles apanharam de vara no meio da praça, porque pregavam a palavra de Deus. E ainda diz mais, o versículo 23, e havendo-lhes dado muitos açoites. E havendo-lhes dado muitos açoites, prenderam a Paulo e Silas e prenderam seus pés a um tronco. Esses dois homens, irmãos, eles estavam presos, gravemente feridos, estão cansados. Esses homens certamente estão com fome, jogados numa prisão, sangrando, machucados, tudo isso por pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só por causa disso. Foram presos por falar a verdade. Foram presos por ter discernimento que a voz que eles ouviram não era a voz do pastor. Alguém vinha na praça dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Era verdade, sim, mas a voz não era do pastor. E a Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecem a minha. Eles não reconheceram aquela voz, não era a voz do pastor. Então eles repreenderam aquele espírito de adivinhação, repreenderam duramente. Então eles foram presos por falar a verdade, foram presos por pregar o evangelho como ele é. Porque, irmãos, sinceramente, talvez se fosse nos nossos dias, alguém chegasse e dissesse: essa moça que está pregando é serva do Deus Altíssimo. Quem sabe o meu ego já não ia se inchar e ia dizer: olha, é de Deus. Verdadeiramente esse é um profeta, ele acertou. Mas Paulo e Silas não. Eles não se deixam levar por aquela voz, eles identificam aquela voz. Percebam a importância de nós conhecermos a voz do nosso pastor. Conhecermos a voz do nosso pastor. Eles reconheceram e disseram: sai dela. O espírito saiu, não agradou aos homens que ganhavam dinheiro com aquelas adivinhações. E por causa disso, foram presos. Não só presos, mas apanharam. Não só apanharam, mas eles levaram muitos açoites. O texto vai dizer que eles levaram muitos açoites. Os seus pés estavam presos a um tronco dentro daquela sala, dentro daquela cela. Mas quer saber de uma coisa? O espírito deles era livre. Os seus pés estavam presos, mas o seu espírito, a sua alma era livre. Os seus pés estavam presos a um tronco. Conseguiram prender os pés, mas ninguém consegue prender o espírito, o coração de um adorador. Ninguém consegue chegar. É somente o Espírito Santo. Ninguém consegue prender. Aqueles homens estavam ali, irmãos, como eu já disse, cansados, feridos, machucados. Mas sabe o que me impressiona, amados? O texto diz que perto da meia-noite, ali mesmo naquela prisão, ali mesmo naquele ambiente sombrio, escuro, ali mesmo naquele ambiente, que quem olhasse para Paulo e Silas iam dizer: coitados. Coitados, olha a situação, olha onde foram parar, porque pregaram o evangelho. Coitado desses homens. Mas a Bíblia diz, irmãos, que perto da meia-noite, ali mesmo, aqueles homens começam um culto. Aqueles homens começam um culto de louvor e adoração, naquele lugar improvável, naquela situação improvável. Aqueles dois homens começam a orar e cantar louvores ao Senhor.
começam a surpreender aqueles que olhavam para eles com um olhar de dó, com um olhar de pena, com um olhar de que esses aí não vão aguentar. Eles surpreendem e ali mesmo eles começam a orar e adorar o nome do Senhor. Eles oravam e cantavam louvores a Deus no lugar mais improvável. Na situação mais improvável, eles adoravam ao Senhor. E é interessante também, queridos, que enquanto eles adoravam, o texto vai dizer que um grande terremoto acontece. Enquanto eles oravam e adoravam, você consegue imaginar essa cena? Paulo e Silas no meio daquela prisão escura, com seus pés presos a um tronco, mas eles começam a adorar o nome do Senhor, eles começam a louvar o nome do Senhor, a adoração começa a subir, o incenso começa a subir, o cheiro suave começa a subir, e Deus começa a receber o louvor daqueles dois servos, a adoração daqueles dois servos que foram machucados, que foram oprimidos, que tiveram as suas vestes rasgadas, mas não pararam de louvar, não pararam de adorar, continuaram sendo fiéis, continuaram sendo adoradores. A adoração sobe como cheiro suave e oferta agradável ao Senhor. E como resposta a essa adoração, queridos, acontece um grande terremoto naquele lugar. Acontece algo que inacreditável, que não estava previsto. Um grande terremoto acontece naquele lugar. E as portas das cadeias se abrem enquanto Paulo e Silas adoram, enquanto Paulo e Silas oram e louvam ao Senhor. As portas das prisões se abrem, as cadeias são quebradas, os portões se abrem, e não é somente deles. Não é somente deles. Alguém estava ouvindo o louvor deles. Alguém estava escutando o louvor. Alguém estava sendo alimentado por aquele louvor. Alguém estava sendo tocado por aquele louvor no meio da prisão. E as portas se abrem. As cadeias são quebradas. A Bíblia diz que todas as portas se abrem. Amado, continue cantando. Continue louvando, continue adorando, continue firme no seu propósito. Está machucado, está ferido, mas continua. Não para não, continua cantando, você não sabe, mas tem alguém que está se alimentando do seu louvor, tem alguém que está se alimentando da sua oração, que você pensa que é fraca, que Deus não está ouvindo, que não está chegando ao céu, você não percebe, mas também está acontecendo um grande terremoto no mundo espiritual. Acontece um terremoto na sua vida, na vida das pessoas que estão ouvindo o seu louvor, e as portas das prisões, elas se abrem, as cadeias caem por terra, elas se abrem, e esse louvor que você vai entoar em meio à dor, esse louvor que você vai entoar mesmo machucado, esse louvor vai abrir a porta da prisão na vida de alguém. Vai abrir as portas das prisões na vida de alguém. Você não está entendendo porque está nessa situação, mas continua louvando, não para, continua adorando. As suas lágrimas, o seu louvor está edificando e alimentando a vida de alguém. Para não. Perto da meia-noite, irmãos, estava escuro, mas eles adoravam. A Bíblia diz que as suas vestes foram rasgadas, mas eles adoravam, eles louvaram. Queridos, a minha indagação é, o que moveu esses homens? O que moveu esses homens cheios de dores, sangrando, em uma situação tão adversa, mas eles conseguem.
Eles ainda conseguem orar, eles ainda conseguem cantar um hino de louvor ao Senhor. O que move o coração desses dois homens a fazerem isso? Algo dentro daqueles homens permanece intacto. Algo dentro daqueles homens era inabalável. Por fora, sim, estavam machucados, mas a sua alma estava intacta. O seu espírito de adorador estava intacto, era inabalável. O que aconteceu na vida por fora daqueles homens não afetou a sua fé. Não afetou o que eles receberam do Senhor. O que eles tinham por dentro continuou a mesma coisa. E por isso eles são motivados a continuar cantando. Aqueles homens ali, irmãos, com certeza, sem dúvida alguma, eles não eram movidos pelas circunstâncias. A vida de Paulo e Silas não era movida pelas circunstâncias. Porque nele vivemos. Porque nele nos movemos. E por causa dele, nós existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo e Silas eram movidos pela fé e não pela vista. Eles eram movidos por fé e não pelo que viam. Será que nós conseguimos também, queridos, assim como eles, andar por fé? Pouco antes, no capítulo 14 de Atos ainda, vai dizer que Paulo foi apedrejado, irmãos, e arrastado para fora da cidade, a ponto da multidão achar que ele estava morto. Pouco antes dessa situação, ele tinha sido apedrejado, arrastaram Paulo para fora da cidade e alguém diz, já está morto, não precisa fazer mais nada, já morreu. De tão machucado que foi, de tão ferido que foi, alguém olha e diz, está morto. Mas Paulo se levanta. Alguém olha e diz, para esse aí, não tem mais jeito. Você está entendendo que Deus trouxe você aqui para dizer, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Ainda que muitos olhem para você e digam, esse daí já morreu faz tempo. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para ser alimentado pela sua palavra e te dizer, ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida. Achavam que ele estava morto. Mas o que havia dentro de Paulo, irmãos, continua vivo. Paulo estava machucado, mas o evangelho que ele recebeu, o coração ardente pela palavra, pelo evangelho, continuava da mesma forma. E apesar das pedradas, irmãos, apesar das feridas, Paulo vai encorajar os outros discípulos a permanecer firmes na fé e a não desistir. Um homem que foi apedrejado, que foi ferido, que foi arrastado para fora da cidade, agora está encorajando os outros discípulos e diz, olha, permanece firme. Ele vai encorajar os outros discípulos a continuar. Porque as varas, amados, as pedradas podem ferir o corpo. Preste atenção nisso. As varas, as pedradas podem ferir o corpo, mas a segurança da alma, dada pelo Senhor Jesus, ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar. As feridas, as pedradas doem, as feridas doem, mas a segurança da alma, nessa ninguém pode tocar. Nessa permanece. Ele encoraja os outros discípulos e diz, por muitas tribulações. Por muitas tribulações. E Paulo tinha autoridade, propriedade para falar disso. Importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. Ele vai encorajar alguém
Um homem ferido e machucado vai encorajar. Queridos, que aprendamos com Paulo, que as nossas feridas não têm que ferir mais ninguém. As nossas feridas não precisam ferir mais ninguém. Você não precisa contaminar ninguém com as suas feridas. As suas feridas você vai colocar diante do Senhor. As suas feridas você vai expor diante do seu Deus. Você não precisa sair contaminando ninguém com a sua dor. Não é porque foi ferido que agora vai começar a desanimar alguém. Não é porque foi ferido que agora vai desencorajar alguém. Não foi isso que Paulo fez. Paulo está encorajando, mesmo ferido, arrebentado, mas ele está encorajando, ele está dizendo, permaneçam firmes, permaneçam firmes, permaneçam firmes. Então que aprendamos com Paulo, a mesmo feridos, alguém te feriu, irmãos? Nós somos feridos todos os dias, irmãos. Nós somos machucados, alguém sempre vai nos ferir, e nós também vamos ferir pessoas. Mas a minha ferida, ela não pode sair ferindo. O meu desânimo não pode sair desencorajando ninguém. Está desanimado? Corre para os pés do Senhor. Está ferido? Vai falar com o Senhor. Encoraja. Encoraja o teu irmão. Encoraja a permanecer. Encoraja. Estavam feridos, mas estavam firmes, louvando e adorando o nome do Senhor. Esse é o efeito que o verdadeiro evangelho causa dentro de nós, irmãos. Esse é o efeito que o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus causa dentro de nós. Convicção. Convicção não é superficial. É termos convicção. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos esse evangelho, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, algo dentro de nós, irmãos, acontece. Nós não conseguimos explicar, mas algo dentro de nós muda. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Esses homens, irmãos, eles não tinham crise de identidade. Alguém que está em crise de identidade, alguém que não tem certeza do que quer, não louva em meio à prisão, não consegue adorar em meio à dor, não consegue adorar. Esses homens, eles não tinham crise de identidade, eles não estavam em crise de identidade. Eles sabiam exatamente quem eles eram em Cristo. Eles sabiam exatamente quem eles eram em Cristo Jesus. E eles sabiam, o mais importante, quem Cristo era na vida deles. Eles sabiam quem era em Cristo. E eles sabiam quem Cristo era na vida deles. Nós sabemos, irmãos, qual é a nossa posição? Nós sabemos quem nós somos em Cristo. E nós sabemos quem Cristo é na nossa vida. Nós sabemos. Se soubermos, nós vamos conseguir, em meio à dor, em meio à adversidade, louvar o nome do Senhor. Quando sabemos quem somos em Cristo e quem Cristo é em nós. Quando sabemos quem Cristo é em nós, irmãos, tantas coisas perdem a importância. Tantas palavras perdem a importância. Tantas acusações. Mas você sabe quem você é em Cristo. E você sabe quem Cristo é em você, perde a importância. O que movia Paulo e Silas a orar e a adorar naquela prisão era o Espírito Santo fluindo de dentro deles. O que movia Paulo e Silas louvar e adorar no meio daquela prisão, o Espírito Santo fluindo. O Espírito Santo fluindo. O Espírito Santo fluindo.
o Espírito Santo fluindo de dentro deles. O Espírito Santo fluindo da sua alma, do seu coração. Eles continuavam sendo adoradores. João capítulo 7, versículo 38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre sai vida. Da sua vida sai vida, sai palavras de vida, sai palavras que edificam, sai palavras que encorajam, sai palavras que motivam. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. O que movia, irmãos, o que encorajava aqueles homens a permanecer firmes. Pensando nisso, irmãos, eu comecei a pensar também o que encorajava, queridos, o que movia os nossos irmãos a serem devorados por leões famintos no Coliseu de Roma. O que movia o coração daqueles irmãos? Quando aqueles portões se abriam e eles ouviam o rugido dos leões, mas eles continuavam marchando, mas eles continuavam caminhando, eles continuavam e eles iam, e eles não negavam a fé. Eles não negavam a sua fé. O que movia o coração desses irmãos, vendo alguém ser devorado por um leão, e pensava: eu vou ser o próximo. Eu vou ser o próximo, mas a história vai dizer que os nossos irmãos, enquanto eram devorados, cantavam hinos de louvor a Deus, cantavam hinos de louvor e adoração ao Senhor, e aqueles que ouviam, que estavam assistindo ao espetáculo, enquanto ouviam os louvores, muitos se convertiam, muitos eram quebrantados, e muitos se achegavam aos pés do Senhor, por causa da semente do sangue daqueles irmãos que não se acovardaram. O que movia o coração deles a continuar? O que movia, irmãos? Homens serem decapitados, assim como o apóstolo Paulo foi. As últimas palavras de Paulo, irmãos, a Tiago não, a Timóteo. Ele diz: olha, Timóteo, o tempo da minha partida está próximo. Eu já estou sendo oferecido por libação. Mas, Timóteo, eu combati o bom combate. Irmãos, nós acabamos de falar que Paulo foi apedrejado muitas vezes. Acabamos de falar que ele estava em prisões. Acabamos de falar, mas ele diz: eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira. E eu guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça me está preparada. O que move o coração desses homens, irmãos, é olhar para o céu. O que move o coração desses irmãos é continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Continuar olhando para eles. Homens que foram mortos a fio da espada, como vai dizer o capítulo 11 de Hebreus. Homens que foram mortos a fio da espada. Homens que foram cerrados ao meio. Por causa do amor à palavra, por causa do amor a este evangelho. Homens que foram decapitados, homens que foram crucificados de cabeça para baixo. O que movia o coração desses homens a não negar a sua fé? O escritor vai dizer que homens dos quais o mundo não era digno deles. Homens dos quais o mundo não era digno deles. E nós estamos vivendo época em que nós queremos agradar o mundo. Nós queremos ser amigo do mundo. Nós queremos nos encaixar ao mundo. E a palavra está dizendo: homens dos quais o mundo não era digno deles. Eles eram movidos pela fé, pela certeza da salvação.
Eles eram movidos pela fé, porque eles continuavam olhando para o céu. O evangelho, irmãos, que lhes foi anunciado para esses homens, com certeza, não foi o mesmo evangelho que é pregado hoje. Não, não foi. Não, não foi. O evangelho que esses homens receberam não era o mesmo, não é. Não é o mesmo evangelho que é pregado hoje, o evangelho sem compromisso. O evangelho que não precisa renúncia, não precisa. O evangelho fácil, pode vir como está e pode ficar como está. O evangelho que não precisa, que valoriza mais o que é terreno, mais o que é passageiro. Com certeza, não foi esse evangelho que foi pregado para esses homens. Não foi. Perceba, irmãos, como é grave. O evangelho que está sendo pregado hoje não prepara pessoas para situações adversas. Não prepara pessoas para passar por sofrimento, por tribulação. Não prepara. Na primeira adversidade, sai fora, porque não foi esse evangelho que pregaram. Não foi isso que foi ensinado. Foi ensinado, vem, vai ficar tudo bem. Vem que vai ficar tudo bem, vem que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Mas o evangelho diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O evangelho que foi pregado para esses homens que permaneceram firmes. O seu sangue era derramado, mas eles permaneceram firmes. Não é o evangelho que é pregado hoje. Não é. É o evangelho da cruz. É o evangelho da cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse continua sendo o evangelho de Jesus Cristo. Esse continua sendo a palavra. Paulo insiste a Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Timóteo, pregue a palavra, pregue. A tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Renúncia, negar-se a si mesmo, perdão, santificação, regeneração. Irmãos, não é mais pregado isso. O verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo é a cruz do Calvário. Fala da cruz, fala da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E quem quiser esse evangelho tem que negar a si mesmo. Tem que negar, tem que passar pela porta estreita. E para passar pela porta estreita, tem que abandonar a bagagem. Tem que tirar a bagagem. A minha bagagem não passa na porta estreita. A minha bagagem não passa. As minhas mágoas não passam. O meu pecado não passa. Não passa na porta estreita. Na larga, não precisa tirar nada. Lembra, irmãs, da dinâmica que a gente fez aqui? Na porta larga, não precisa tirar nada, não precisa abandonar nada, não precisa nada, não precisa renunciar nada. Mas a porta estreita, a minha bagagem vai ter que ficar. O que é meu vai ter que ficar. O meu eu vai ter que ficar. O meu orgulho eu vou ter que abandonar. Os meus pensamentos eu vou ter que abandonar. Os meus sentimentos, as minhas vontades, eu vou ter que deixar. Se eu quiser passar pela porta estreita, eu vou ter que deixar. Porque apertado é o caminho que conduz à salvação. Apertado é o caminho. Apertado é. Então, se tem alguma coisa que não está deixando entrar, tira. A palavra de Deus diz, se teu olho te faz pecar, arranca fora. Arranca. Se tua mão te faz pecar, arranca fora. É melhor entrar no céu sem uma das mãos do que com as duas mãos ficar aqui. É melhor entrar no céu deixando o nosso eu, as nossas vontades,
do que ir para o inferno com todas as nossas vontades, com todos os nossos sentimentos, com toda a nossa bagagem, e ir para o inferno. É melhor abandonar tudo e alcançar o céu. Abandonar tudo e alcançar o céu. É difícil, irmãos. É difícil, porque nós queremos alimentar a nossa carne. Nós queremos ter razão. Nós queremos sempre ter razão. Já observou? Eu quero ter razão em tudo. Não é a irmã que está errada, não sou eu. Nós queremos ser os donos da razão. Mas é melhor ter paz do que razão. É muito melhor ter paz do que ter razão. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Já caminhando aqui para o final, para a gente terminar, irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, mesmo Paulo vai dizer: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Esses homens, irmãos, eram movidos pelo que aqui está escrito. Esses homens suportaram o que suportaram, porque eram movidos pelo que aqui está escrito. A palavra de Deus enchia o coração deles de esperança. Estamos sofrendo aqui, mas existe um lugar preparado para nós. Estamos passando por essa tribulação aqui, mas existe um lugar preparado para nós. Jesus disse: olha, eu vou preparar lugar. Eu vou preparar. E eu vou voltar. Quando eu voltar, eu vou levar vocês para junto de mim. Para junto de mim mesmo. Para que onde eu estiver, irmãos, é Jesus que está falando. Se isso não nos motiva, nada mais vai nos motivar. E eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, para que onde Ele estiver, para que onde o nosso Senhor Jesus, que foi crucificado, que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou, para que onde Ele estiver, nós também estaremos. A nossa mente não alcança essas coisas, irmãos. É glorioso demais, é tremendo demais. Se isso não nos motiva, irmãos. Porque eles eram motivados por isso. Mas e quanto a nós? E quanto a nós, igreja do Senhor, o que nos move? O que nos move? Somos motivados pelo quê? Somos motivados pelas circunstâncias? Nós somos motivados pelas nossas emoções? Nós somos motivados pelas mídias sociais, irmãos. Nós somos motivados pelo que as pessoas postam, pelo que nós postamos. Nós somos motivados por isso, irmãos. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Se somos motivados por essas coisas, o que alguém vai achar? Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós somos movidos, irmãos, pelo que o mundo prega. O que nos move, amados? O que nos motiva a continuar pregando a palavra do Senhor? A nossa vida precisa ser movida pelo que recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida precisa ser movida, a nossa fé precisa ser movida. Nós precisamos continuar a nossa caminhada, movidos pelo que na palavra de Deus está escrito. Não é outra coisa, não é outra esperança, é a esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim também nós somos encorajados, quando somos motivados pela palavra. Nós somos encorajados a suportar as aflições. Nós somos encorajados pela palavra a suportar as dificuldades,
para alcançarmos o nosso alvo, que é a eternidade com Cristo, nosso Senhor. Precisamos ser movidos por isso, irmãos. Nós precisamos ser movidos pela promessa da vinda de Jesus, queridos. Quantos já se esqueceram? Quantos já se esqueceram? Vivem como se Jesus não fosse voltar, mas Ele vem. Ele vem e está próximo, Ele vem. Nós precisamos ser movidos por essa esperança. O nosso Senhor vem nos buscar. Isso precisa ser a coisa mais importante das nossas vidas. Isso precisa ser a coisa mais importante das nossas vidas. Por causa dessas promessas, nós temos que largar todas as outras, tudo que nos impede de chegar lá. Precisa ser a coisa mais importante das nossas vidas. Porque nós estamos falando, irmãos, de eternidade. Nós estamos falando de eternidade. Para sempre, 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 sempre com o Senhor. Nós não podemos negociar isso. Nós não podemos brincar com isso, levar na brincadeira sem compromisso. Não, nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de eternidade. Não acaba, não tem fim. No céu ou no inferno, não acaba. Não tem fim. E nós não podemos negociar a nossa eternidade com Cristo Jesus. Porque nele vivemos, nos movemos e nele existimos. Eu quero finalizar perguntando aqui para alguém que ainda está meio que indeciso, sem saber se quer seguir a Cristo, se não quer, se quer compromisso com essa palavra ou se não quer. Escolha passar a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. É uma escolha, é uma decisão. A palavra de Deus está aqui para orientar, mas a escolha é nossa. A escolha é nossa. Escolha nesta noite passar a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.